Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior. Política Impura, na Rádio Transforma. Sejam bem-vindos a mais um Política Impura, na Rádio Transforma e na revista Em Comunidade. Peço-lhes, como habitualmente, para partilharem o programa, colocarem gosto, ouvirem até ao fim e, sobretudo, subscreverem o canal da Rádio Transforma. Além disso, pela primeira vez aqui, vou pedir-lhes para apoiarem monetariamente este projeto de cultura e liberdade. Se nós formos ver a comunicação social portuguesa, não há um jornal de grande tiragem, não há uma televisão pública ou privada que não seja ligada ao pensamento único da direita. A própria televisão pública é absolutamente vergonhosa, em que os comentadores são os comentadores, por exemplo, do Observador. Um José Manuel Fernandes, uma Susana Peralta, um Poiares Maduro, tudo aquilo que é da própria concorrência do Observador está já até na RTP1 e na RTP3. Seria interessante perceber porque é que isso acontece. Agora, é importante que haja por parte daqueles que defendem a liberdade, a igualdade, a fraternidade, a honra, a justiça e o progresso, uma sociedade minimamente digna para todos, que apoiem este projeto, que, apoiando este projeto que não tem fins lucrativos, mas apenas o fim de defender estes princípios que eticamente devem ser universais. Numa sociedade onde o lucro, a ganância, o salve-se quem puder, o atropelar o outro é a ordem do dia, nós defendemos exatamente o contrário. A solidariedade, a colaboração, a fraternidade, uma sociedade justa, onde todos tenham a paz, o pão, a saúde, a educação, que são essenciais e a que todos têm direito. Por isso, eu peço-lhes para apoiarem monetariamente este projeto de cultura e liberdade e fraternidade sem fins lucrativos, depositando a vossa contribuição no NIB que vamos apresentar em rodapé, a fim de que este projeto, repito, este projeto sem fins lucrativos e de cultura e liberdade, este projeto cresça para que a comunicação portuguesa deixe de ser uma comunicação antidemocrática, porque na realidade a comunicação social portuguesa é antidemocrática porque esmagadoramente de direita. E mesmo quando tem um ou outro comentador que eles dizem ser de esquerda, ligados ao PS, na realidade são os comentadores do PS que tornam útil a comunicação social de direita, dando-lhe uma imagem de pluralidade, de democracia, que na realidade essa comunicação social não tem. Portanto, apoiar este projeto é apoiar uma imprensa digna e livre e com um objetivo não lucrativo. Começamos neste programa por falar de Portugal e por falar precisamente dessa imprensa que, como acabei de dizer, é esmagadoramente ligada à direita. E quando aparece alguma esquerda como comentador, pois essa esquerda que é apenas uma esquerda útil, ultraminoritária dentro da programação, é apenas uma esquerda útil para, no fundo, dar uma aparência de democraticidade e de liberdade à imprensa que é esmagadoramente de direita ou às televisões que são esmagadoramente de direita. Mas, curiosamente, o povo português não é estúpido de todo, porque apesar das televisões, apesar dos jornais, apesar das rádios levarem a cabo uma campanha a favor da direita portuguesa,
a verdade é que na última sondagem a direita não avançou tanto como esperava. E aquilo que se passou em torno da TAP demonstra que, afinal de contas, uma campanha suja, na sua essência suja, embora tivesse alguns apoios factuais que lhe davam uma aparência de ser uma forma de corrigir graves erros que têm aparecido no governo. Nomeadamente, a história do chamamento do SIS e algumas coisas que têm acontecido com indemnizações chorudas dentro da TAP, que está a ser paga por todos os portugueses. No entanto, essa comunicação social, televisões, jornais, rádios, manifestam-se unanimemente a favor da privatização da TAP. Ao longo de anos, a privatização da TAP, aquilo que deu foi prejuízo. Nos anos em que esteve lá David Neeleman, acumulou um prejuízo de 400 milhões de euros. Nos anos anteriores, em que foi pública, mas na realidade dirigida por aparatos do PSD, nomeadamente um indivíduo que acabou por falir, chamado Cardoso e Cunha, ex-ministro da Agricultura do PSD, pois a TAP deu sempre prejuízo. Isto é, a direita esteve sempre à frente da TAP, na governança da TAP, e a TAP deu sempre prejuízo. A TAP foi privatizada, a TAP continua a dar prejuízo. E se não fosse o Estado a salvá-la, isto é, se não fosse o povo português a salvá-la, provavelmente o povo português teria um prejuízo que rondaria os 10 mil milhões de euros. Muito mais que os 3.200 milhões de euros que o governo lá colocou. E que conseguiram com que a TAP desse lucro em 2022. Com uma gestão criteriosa, rigorosa, e esta não foi tão criteriosa nem rigorosa quanto se esperava, mas foi muito melhor do que todas as gestões anteriores. Nós percebemos que a TAP pode dar lucro. A TAP é uma empresa viável. É certo que no contexto internacional ela tem de se ligar a uma outra grande companhia de aviação. Mas é importante que nessa ligação se preserve a sede da TAP em Portugal, se preserve o hub da TAP também em Lisboa. Porque no contrato que o PSD fez com David Neeleman, daqui a 2 anos, em 2025, a sede da TAP já não era em Portugal. Os impostos que a TAP pagasse já não seriam pagos em Portugal. E dentro de outros 10 anos, o hub da TAP poderia desaparecer. Foi isto que o PSD fez. Não se importou em, a curto prazo até, prejudicar gravemente a TAP e o país com uma privatização indecorosa, com laivos de grave corrupção, que é importante que os tribunais criminais venham a apurar. A TAP não deve ser privatizada, porque não é necessário para a subsistência da empresa que ela seja privatizada. O ano passado demonstrou claramente. Os anos futuros irão demonstrá-lo cada vez mais. Com o novo aeroporto, sem os constrangimentos do aeroporto atual, pois a TAP poderá ter lucros, mas lucros bastante elevados até, podendo permanecer não só a sede em Lisboa, mas o hub também no aeroporto Humberto Delgado. Por isso, aqui defendemos a não privatização da TAP, que é um grande prejuízo para a empresa, um grande prejuízo para o povo português e para a economia nacional. Daqui passamos para a Ucrânia. A Ucrânia que agora está a levar a cabo uma ofensiva contra os russos, mas essa ofensiva tem estado a falhar redondamente. De certo modo, o Ocidente aceita isso,
mas continua a incentivar Zelensky a lutar e não a dialogar com Putin. Há agora uma nova iniciativa de paz dos países africanos, liderada por Cyril Ramaphosa, o presidente da África do Sul. Pode ser que essa iniciativa de paz colha alguns frutos e que, face a uma evidente falhanço do conflito, ou melhor, da ofensiva por parte da Ucrânia, que os Estados Unidos da América e a União Europeia, a NATO, de um modo geral, pois incentivem Zelensky a dialogar. Ao receber os representantes dos países africanos, Putin lembrou-lhes que em 2014 houve um golpe. Esse golpe antidemocrático levou a cabo uma perseguição dos povos russófonos da Ucrânia, a proibição de falarem russo e levou aos acordos de Minsk, que foram assinados pela Ucrânia com o objetivo de não serem cumpridos, com o objetivo de permitirem o armamento da Ucrânia, tal como veio a suceder. Por outro lado, frisou-lhes que houve um acordo que foi rubricado pelo presidente ou pelo representante do presidente da Ucrânia em Istambul, que o próprio Zelensky iria aceitar, mas que os Estados Unidos não aceitaram, o que demonstra que, no fundo, a Ucrânia não passa de um peão de brega dos Estados Unidos. Lembrou-lhes isso, que é verdade. Não que Putin, repetimos até a exaustão, não que Putin seja flor que se cheira. Putin é um proto-ditador, é um proto-fascista e ele deve ser combatido. No entanto, o que deve ser defendido é a paz na Ucrânia. É o direito à paz e à liberdade do povo ucraniano. Não o fazer do povo ucraniano um peão entre superpotências. A Ucrânia, como um país neutro, seria muito mais defendida, o povo ucraniano seria muito mais defendido do que integrando a NATO, tal como pretendem os Estados Unidos, tal como pretende a União Europeia. Defendamos uma Ucrânia neutra, que é isso que melhor serve o povo ucraniano. E esta guerra serviu, no fundo, para mostrar até que ponto, no fundo, a Europa conseguiu fazer aquilo que seria muito difícil fazer: tornar a Rússia um apêndice da China, tornar a Rússia um aliado militar da China, isto é, aumentando enormemente a capacidade militar da China, quando a Rússia poderia perfeitamente dialogar com o Ocidente e ser uma potência que não agredisse o Ocidente, não se desviasse da comunidade cultural ocidental que, no fundo, é a história cultural e social da Rússia. Daqui passamos para o Brasil e, finalmente, o Brasil. O Brasil teve este ano, no primeiro trimestre, ótimos resultados económicos. O Brasil teve um crescimento homólogo de 4%, que é absolutamente notável. Isto é, o crescimento da economia brasileira no primeiro trimestre de 2023 foi 4% superior ao primeiro trimestre de 2022 e
em cadeia, isto é, nos meses imediatamente anteriores, nos 3 meses imediatamente anteriores, teve um crescimento de 1,9%. Prevê-se que o crescimento do Brasil possa ser de cerca de 3%. Curiosamente, o agronegócio contribuiu muito para isso. E contribuiu também o facto de Lula, apesar de ter a oposição frontal, o financiamento do agronegócio dirigido para o bolsonarismo, Lula foi com o agronegócio à China, fez negócios, ele conseguiu com que o agronegócio, que estava marginalizado já na China, voltasse a ser um fornecedor da China e aumentar cerca de 19% as suas exportações no primeiro trimestre, relativamente ao último trimestre de 2022. O Brasil está no bom caminho. Esperamos que casos como o caso de Moro e o caso de Lira, que no fundo são casos que destruíram a democracia brasileira, casos como o golpe de 2016, levado a cabo pelos Estados Unidos da América e que levou os cães de fila dos Estados Unidos da América ao poder no Brasil, fazendo com que os Estados Unidos da América retomassem o neocolonialismo que, de certo modo, estavam a perder ao longo dos mandatos de Lula e Dilma, pois o Brasil poderá ser um país verdadeiramente livre, liberto do neocolonialismo americano, e esperamos que o Brasil leve a cabo também um combate firme contra a corrupção e a violência que o destroem. E com isto termino, despedindo-me com amizade até ao próximo Política Impura, pedindo-lhes novamente que partilhem, subscrevam o canal da Rádio Transforma e apoiem monetariamente este projeto de cultura e liberdade sem fins lucrativos. Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior. Política Impura, na Rádio Transforma.